esse. Não é esse. Não. É. Ela inclusive chama Isabel. Dá para ver que ela é Isabel. Será que o Rômulo fala então antes? Não, está ali. Eu pensei que viesse lá da central, acho que ele arruma aqui o Rômulo. Então, falar sobre outras opções de tratamento para as lesões irreparáveis do manguito rotador. Nós sabemos que essas lesões elas se comportam de maneira diferente, dependendo do local onde se encontram e dependendo do tipo de paciente. Quem de nós não viu pacientes com perda funcional e outros não? Então, qual é a principal queixa do paciente? É isso que nos interessa no momento que ele chega no consultório. É dor, é perda de movimento ou é fraqueza muscular? Vejam a diferença. Paciente com lesão importante, com sinais de lesão crônica, que tem uma função normal, e outros perdem rapidamente a elevação. Normalmente isso ocorre por desequilíbrio da musculatura. E esse desequilíbrio, ele pode ser no plano horizontal, como essa senhora que tem insuficiência do infraespinal e do redondo menor. E se essa for a queixa dela, perda de rotação externa ativa, talvez o melhor tratamento para ela sejam as transferências musculares. Mas nós também podemos ter perda de equilíbrio muscular no plano vertical, que é a perda da elevação anterior ativa, a pseudoparalisia. Se ela chega no nosso consultório com esta queixa, é bem possível que o melhor tratamento para ela seja a artroplastia reversa. E ainda nós podemos ter o desequilíbrio muscular combinado no plano horizontal e vertical, que é extremamente limitante para a vida diária do paciente, e esse paciente certamente vai se beneficiar de uma artroplastia reversa associada a transferências musculares. O paciente-alvo da nossa conversa hoje não é nenhum desses. As outras opções de tratamento só conseguem melhorar aquele paciente que tem um ombro funcional e que a principal queixa dele é a dor. E nós temos aí uma gama de tratamentos, que vai desde o tratamento conservador, que existe local para ele, principalmente naquele paciente que tem uma baixa demanda funcional. Esse tratamento passa desde mudança de hábitos da vida diária, o paciente se conscientizar que ele não tem força muscular e usar o membro superior mais próximo do corpo. A fisioterapia com questões analgésicas e fortalecimento seletivo da musculatura, quer seja do deltoide anterior ou dos músculos periescapulares, para tentar manter a função desse ombro. E naqueles momentos de crise álgica, anti-inflamatórios e infiltrações com corticoides podem ser úteis. Mas nós temos que entender que mesmo que esse paciente esteja funcional por um tempo, estas rupturas elas vão evoluir, a degeneração articular vai evoluir e, portanto, este é um tipo de tratamento para quem tem uma baixa demanda funcional. Quando o paciente vem vindo muito bem e, de repente, ele começa a aumentar o quadro álgico, ou quando esse paciente tem um quadro álgico muito importante, nós temos que nos perguntar se o bíceps ainda está presente. É muito frequente a causa da dor ser as tenossinovites do bíceps, as laminações, os estados de pré-ruptura e também o efeito ampulheta, descrito por Pascal Boileau, que é quando existe uma hipertrofia da porção intraarticular do bíceps e, portanto, ele fica enovelado, encarcerado dentro da articulação, causando, além de dor, perda da elevação anterior passiva, cerca de 20 graus. Então, isso é extremamente doloroso e limitante para o paciente. Nós também podemos ter, quando existem lesões anterosuperiores muito importantes, luxações e subluxações, que além de dor, podem também gerar uma pseudoparalisia temporária por esse bíceps estar dentro da articulação. Para estes pacientes, então, o melhor tratamento é, sem dúvida nenhuma, a tenotomia do bíceps. Acho que a maior série que tem é a série relatada por Gilles Walsh, que foi o preconizador dessa técnica, em que ele avaliou 307 pacientes com um segmento de 57 meses e observou 87% de bons resultados.
Mas o mais importante que esse trabalho mostrou é que realizar a tenotomia do bíceps não gera nenhuma perda funcional e tampouco pode levar à pseudoparalisia. Porém, se isso passar... por outro lado, ela não impede a progressão da lesão, ela não impede a degeneração articular e tampouco a infiltração gordurosa. Então, também é um tratamento para quem tem uma baixa demanda funcional. E os piores resultados relatados foram exatamente naqueles pacientes que já tinham uma rigidez pré-operatória, em que tinham um ombro pseudoparalítico por desequilíbrio muscular e não por luxação da cabeça longa do bíceps, aqueles que já tinham uma artropatia prévia e uma infiltração gordurosa do subescapular, que gerava, então, um escape anterosuperior da cabeça. E quando não tem mais bíceps e o paciente ainda assim tem muita dor? Então, nós podemos lançar mão do desbridamento artroscópico, tentando retirar a bursa, os restos tendinosos para melhorar a qualidade de vida do paciente, uma acromioplastia, porém com o cuidado de não mexer no ligamento, não ressecar o ligamento coracoacromial, que nesses casos em que não há mais manguito rotador, ele é um estabilizador e ele impede o escape anterosuperior da cabeça. Então, existem séries mostrando 83% de bons resultados. Nós temos que entender que isso também é por curto tempo, a degeneração vai continuar. E naqueles casos em que, em função do esporão subacromial, enfim, a gente não consiga fazer uma boa acromioplastia sem ressecar o ligamento, também uma possibilidade é fazer a tuberoplastia, que é um arredondamento das tuberosidades com o objetivo de tornar um pouco mais congruente o espaço subacromial, também para pacientes com baixa demanda. E por último, também nós, sempre que se conseguir algum reparo parcial do manguito rotador, ele é bem-vindo, porque os reparos parciais eles dão melhores resultados que o desbridamento isolado ou a tenotomia do bíceps isolado. Então, quando o paciente chega no nosso consultório com uma lesão irreparável, 4 questões básicas devem ser respondidas. O ombro é funcional? Qual é o sentido do desequilíbrio muscular? O bíceps ainda está presente e qual é a demanda funcional desse paciente? A partir dessas 4 questões básicas, nós conseguimos montar um algoritmo, que então, a lesão irreparável, ombro funcional. Se ele não for funcional, nós temos que pensar em transferências musculares e ou uma artroplastia reversa. Quanto à dor, se o paciente não tem uma dor importante, nós podemos orientar ele nas atividades da vida diária e observar. Se existe uma dor suportável, o primeiro passo é a fisioterapia. Se há... Trancou. Para lá. Ah, tá. Se melhorou, nós podemos observar esse paciente. Se não melhorou, vê se o bíceps está presente. Se ele não está presente, nós podemos fazer o desbridamento e, se ele está presente, a tenotomia. Concluindo, eu acho que o mais importante, é nós ouvirmos as questões do paciente e oferecer para ele o tratamento que ele precisa e não o que a gente acha que ele precisa. Eu agradeço a atenção dos senhores e o convite. Muito obrigada.